Olá, olá, olá. Eu novamente, Mariana de Brito, aqui falando de que canal? De que canal? No canal Bridge, que aqui a gente fala de marketing com verdade e profundidade. A gente já chegou no mês de dezembro. Auê, auê, auê. Gente, não se incomodem com a minha janela. Bate, já conhece a minha janela. Ela tá aí batendo por causa dos ventos e etc. E seja bem-vindo ao meu canal. Se inscreva, que você já se inscreveu. Isso eu já sei que você já se inscreveu. Seja bem-vindo aí a mais um capítulo que a gente vai falar de marketing. Eu tenho um outro canal que é a 993 e a Degelo. A Degelo é minha minissérie. Muito interessante também, fala sobre a minha passagem terapêutica. Desculpa, uma aguinha. Uma aguinha, todo mundo precisa de uma aguinha. Thank you. E lá eu falo mais sobre essa passagem terapêutica. Eu falo personagem Mariana porque nem sempre lá eu compartilho tudo, né? A personagem compartilha tudo, mas nem tudo. Mas aí se vão lá, se inscrevam, curtem também, comentem. Também tem os produtos digitais, tanto da Bridge como da Degelo aqui também. Se você se interessa pelos wallpapers e pelo e-book, vai lá, compra e use. Porque eu também já percebi que vocês não gostam nada de graça, que vocês não dão valor nada de graça, então vai ter que comprar. Então, mais sem longas, vamos. Hoje vai ser meio rápido o vídeo, não vai ser uma coisa muito extensa. Grandiosa não, extensa. Grandiosa sempre é, porque sou eu fazendo. Mas não vai ser extensa, novamente. Com o meu guia aqui do meu roteiro, pra eu não me perder com vocês. Queria um papel? Queria. Mas não vou gastar na Amazônia aí, também tá caro, então bora. Então a gente vai falar, gente, por que que as fórmulas falham. Porque não falamos com todo mundo. Aí fechou o vídeo. Mas não, né? Eu coloquei aqui um exemplo rápido pra gente começar a desenvolver esse assunto. Por que que as fórmulas que se vende muito, que se fala muito, elas não têm a sua efetividade 100%. Ok? Por que que talvez você aplicando hoje no seu negócio ou hoje em algum produto que você está fazendo lançamento dentro da sua empresa, provavelmente também não vai dar certo. Pode dar? Pode, mas a gente tem os 90% de erro e os 10% de erro. Aonde que você acha que você vai estar aí a maioria? Então não ferra. Eu trouxe o exemplo, bem assim, sabe aqueles cursos que falam que faça 6 em 7 com tráfego pago, aquela coisa? Mas a única coisa que se esquece de dizer muitas vezes nesses anúncios são com qual produto, para quem, com qual autoridade. O que a gente está conversando aqui complementa o que já foi falado anteriormente nos outros capítulos aqui da Bridge e das outras estratégias e ferramentas que eu trouxe para vocês. Então, estratégia sem personalização, ela tende ao fracasso, muitas das vezes, porque ela gera uma frustração errou, porque ela vai gerar uma frustração primeiramente em você que está criando, porque a gente coloca assim uma expectativa no nosso trabalho, e segundamente em quem está recebendo aquele conteúdo, quem está recebendo aquele anúncio que demonstra que você não está entendendo sobre o público, das necessidades desse público. Então a gente tem uma grande problemática aí. Segundo, que é o primordial, que eu vivo falando aqui, que cenários mudam. E com o digital, isso acontece de uma maneira muito mais rápida. A gente tem as trends, né? Porque a gente já teve do Labubu, né? Que foi ali aquela Lisa do Blackpink, que ela que começou a divulgar e virou uma empresa bilionária. A gente tá falando em questões de meses. Um produto que existia há anos, pelo advento da internet, pela uma personalidade tão potente da indústria K-pop, né? Mas pop também, que tá com carreira solo agora. Explodiu. A gente também teve agora os morangos do amor aqui no Brasil. Estourou. A gente tem morango de R$5 e de R$3.000. Então a gente
né? Então existe muito essa mudança que está acontecendo no mundo. A gente precisa entender como que o nosso público está performando dentro desse cenário. E principalmente entender se o meu produto, o que eu falo, ele vai conseguir performar nesse ambiente que ele muda tanto. Porque a gente já falou anteriormente, estar estático nesse mundo que muda constantemente pode ser uma estratégia, mas a gente já viu com a Kodak, que ela parou no tempo. Ela parou no tempo e não entendeu as mudanças de cenário, as mudanças que estavam acontecendo e desapareceu. Como também eu apresentei outras empresas lá para vocês. Vai olhando aqui, vai maratonando que vocês vão pegar. E também, talvez não entrando nessas trends seja o melhor para você. Porque a gente tá falando de autoridade, a gente tá falando de público, então você tem que entender. Nem tudo o abecedário que foi dado para você vai ter que seguir. Muitas das vezes você vai olhar esse abecedário e vai entender quais letras você vai seguir. Né? Por isso que a gente precisa de entender de público. Precisa a gente entender o público-alvo. Né? A gente precisa entender os mínimos detalhes desse público para eu saber se eu entro numa trend ou não. Para saber se eu falo de um assunto ou não. Para saber se eu entro numa bandeira ou não. Para saber se eu tô no festival ou não. Ok? Tem uma citação nacional que eu gosto de trazer livro para vocês, que é da Marta Gabriel, que é a autora do Marketing na Era Digital. E ela diz o quê? O marketing é uma ciência humana. Quem não escuta a gente, erra em tudo. Mas lembra que eu sempre falo, escutar o seu público entendendo o cenário? Porque muitas das vezes a gente vai ofertar uma coisa que nem esse público estava ciente de que precisava e você que vai trazer essa, em muitas aspas, inovação. Porque a gente não cria roda, a gente melhora a roda que já foi inventada, né? Assim, claro que pode ter gênios aí, ok? Mas a grande maioria não é esse gênio que vai criar uma nova roda. Mas a gente vai trazer novas funcionalidades, a gente vai trazer uma nova roupagem para essa roda e a gente vai, consequentemente, vender de alguma forma. Então, as fórmulas... Então, por que essas fórmulas, elas falham? Novamente, se fórmulas funcionassem sempre, todas as marcas teriam sucesso com o mesmo método. Mas não é assim. Eu vou jogar no seu peito, porque essa eu escrevi. É pra ver se entra na tua cabeça. Se fórmulas funcionassem sempre, todas as marcas teriam sucesso com o mesmo método. Mas não é assim. O que a gente falou daquele abecedário? O que você vai fazer? Você vai pincelar dali o que mais cabe no seu produto, o que mais cabe no seu serviço, por exemplo. Você não vai pegar todo aquele esquema. E quando eu digo que elas não funcionam porque, principalmente, elas ignoram o tempo. A gente sabe que marketing é time, mas é sempre com muito cuidado e muita cautela, porque a gente não fala com todo mundo. A gente não entra em o seu público, ele não vai estar em todas as trends. O seu público talvez pode ser mais conservador, talvez pode ser mais liberal, talvez é um meio termo. Ela abraça o quê? Ela fala o quê? O que ela aceita como garoto propaganda, porque aquilo a representa. Lembra que a gente não fala com todo mundo. Pode, por exemplo, né, a gente tem... vamos lá. A gente tem o morango do amor. E que ela poderia muito sim entrar num cardápio. Vamos lá. Um cardápio julino, né? Junino de grandes empresas. E por que não fazer? Né? É um time, uma proposta que fez muito sucesso e que ela pode ser consolidada por uma empresa que tem esse time. Ela vai se apresentar o ano inteiro? Não sei. Quem que vai começar a formular essa cultura?